Oi, gente! Estamos de volta para a nossa aula número 10 da Geopolítica do Brasil. Nas aulas passadas eu tenho falado de todos os conflitos na região da Bacia do Prata e eu inclusive mencionei e trouxe a Guerra do Paraguai. Mas na aula de hoje eu quero me aprofundar, explicar melhor os contextos, batalhas importantes e as consequências dessa guerra. E é uma guerra de extrema relevância. Dá para dizer que é a guerra mais importante da América do Sul. Então, temos que olhar para ela com mais atenção. A aula de hoje é sobre isso. Oi, pessoal. Quero mostrar para vocês o meu aplicativo. Vocês já conhecem o Rock Academy? Então, aqui está ele, ó. Aqui nessa barra de baixo, vocês podem ver que tem a página inicial, os downloads e o bunker, mas eu vou falar de cada um deles. O aplicativo, você tem uma série de cursos e aulas exclusivas além do bunker. Os cursos são longos e você pode assistir cada aula separada, né? Ó, quando a gente desce aqui, aqui tem a seção dos cursos. Então, Inteligência do Carisma, Introdução à Geopolítica e os novos cursos que vão vir vão estar todos aqui. Aí nós temos a seção das aulas exclusivas, como a política funciona, a geopolítica da França, lições de Versalhes para a Rússia. Outras aulas exclusivas também entram aqui. A grande ideia do aplicativo é essa jornada de evolução, aonde nós dividimos em três grandes segmentos, três grandes caminhos: o pessoal, o social e o global. Então, você vai ter conteúdos que são direcionados para você desenvolver o seu lado pessoal, filosóficos, desenvolvimento pessoal no geral. E aí nós temos o lado social. E no social, enfim, tudo que é pertinente com a sociedade, com o outro. E no global é o contexto. A geopolítica, por exemplo, todos os assuntos de geopolítica estão relacionados com o contexto, com o global. Mas outras coisas também entram ali no global. Esse é um jeito, uma didática que eu criei para ajudar vocês a aprenderem mais, para ser didático, para ser interessante, para englobar vários temas, não só geopolítica. Além disso tudo aqui, né, e os cursos novos sempre nós estamos lançando outros e quem está no aplicativo tem acesso a todos eles. Além disso, nós temos o bunker. Importante vocês entenderem onde está o bunker. Vejam aqui nessa barra de baixo. Então, é este outro ícone aqui do bunker. E aí você entra no bunker. O bunker tem análises diárias. É um feed, como se fosse um feed de qualquer rede social. E aí tem os posts, né? Então, cada post a gente fala do que está acontecendo. São vários posts por dia, com análises diárias em tempo real de tudo que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, aqui, os bombardeios russos detectados perto do Alasca. Então, a gente conta o que está acontecendo, explica um pouco. O Irã avisa os Estados Unidos para não atacar um navio no Mar Vermelho. E isso daqui, todo dia, aí tem a área de comentários, todo mundo que está aqui dentro participa, comenta. E vocês imaginam que os comentários são produtivos, ricos, reflexões interessantes, todo mundo conversa com todo mundo. É um espaço para você também conhecer gente que está interessada no mesmo assunto que você. E é um lugar, né, sem gritaria, sem a histeria da rede social, porque é fechado. Quem está aqui, quer aprender, quer conversar, quer debater, enfim, quer argumentar de uma forma saudável. Aqui dentro também tem análises minhas e as análises são áudios que eu explico algum assunto específico. Tudo isso daqui tem muito conteúdo e é muito interessante. O aplicativo é muito funcional, é muito legal. Eu tenho certeza que se vocês gostam do conteúdo aqui no YouTube ou nas minhas outras redes, vocês vão amar o aplicativo do Rock Academy. Entra, baixa, tem na loja da App Store e Android também. E aí você pode se inscrever e fazer parte do Rock Academy. Vem logo, dá uma olhada. Novos cursos são lançados sempre e vocês vão ter acesso a tudo isso. A Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, aconteceu de 1864 até 1870. E ela é uma guerra que é travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, que compunha Brasil, Argentina e Uruguai.
Eu preciso explicar para vocês, antes de entrar na guerra, quais eram os contextos, né, as visões de cada um desses países, e nós tínhamos um cenário de ambições e posições divergentes na região como um todo. Primeiro, o Paraguai, que estava sob o comando do ditador Solano Lopes, que era uma figura bastante ambiciosa, que queria transformar o Paraguai numa grande potência regional, enfim, imaginava territórios para o país que não estavam sob o seu comando, principalmente os acessos do rio Paraná e Paraguai, para que a navegação pudesse ajudar a economia do Paraguai. Como eu tenho dito para vocês aqui repetidas vezes, o quanto importante são esses rios, o quanto importante é essa bacia para todos os países, ainda mais para o Paraguai, que é um país que não tem saída para o mar. O Solano Lopes também se inspirava muito no seu pai, que tinha governado o país e tinha uma visão grandiosa de um Paraguai maior. Ele queria replicar tudo isso, então esse era o contexto e a visão do Paraguai. No caso da Argentina, a situação era diferente. A Argentina tinha acabado de se unificar, o governo central tinha um problema com as províncias do interior, né? O país estava dividido entre Buenos Aires e as outras províncias do interior, e o objetivo do presidente, o Bartolomé Mitre, era unificar o país. Nada melhor para unificar um país do que você criar um inimigo externo, você ter uma identidade externa que faz as pessoas do país se perceberem como parte de algo em comum, né? Se a Argentina estava dividida e fragmentada, a presença de um conflito externo, a presença de uma identidade estrangeira diferente da deles, facilitaria. Então a Argentina olhou para o conflito, para a situação do que estava acontecendo no Paraguai, como uma oportunidade. No caso do Brasil, o Império do Brasil, né, governado por Dom Pedro II, viu o Paraguai como uma ameaça à nossa hegemonia regional. Ameaça territorial, ameaça de acesso a rios extremamente importantes para a região muito relevante da América do Sul, que é o Cone Sul. O Brasil estava envolvido em questões de escravidão e desenvolvimento, mas o comportamento do Paraguai era uma ameaça para o Brasil e o Dom Pedro II queria manter a nossa hegemonia, olhou para essa situação com receio, cautela e teve que se movimentar também. Por fim, nós temos o Uruguai, e eu já expliquei para vocês que o Uruguai, falei bastante na última aula, né, sobre as divisões políticas, as duas grandes facções, os blancos e os colorados, os blancos liderados pelo Aguirre e os colorados pelos Flores. Os blancos, eles tinham como aliado o Paraguai, e os colorados, o Flores, tinha como aliado o Brasil. E o Brasil vai acabar intervindo para ajudar o Flores nessa intervenção. Primeiro que o Paraguai fica com medo, né? Afinal de contas, o Brasil está intervindo num outro país. Depois, ele também apoia o outro lado, dentro do Uruguai, né? Os blancos, e ele tem que repor o equilíbrio de poder. Então, isso vai causar o estopim que vai se iniciar a Guerra do Paraguai. Eu já expliquei um pouco desse estopim com a questão do navio brasileiro, mas é esse contexto político, geopolítico da região que coloca cada um desses países dentro desse conflito. Então, 6 semanas depois do incidente do navio, o exército do Paraguai, sob as ordens do Solano Lopes, ele vai invadir o sul da província brasileira do Mato Grosso. E em seguida ele vai invadir a província argentina de Corrientes. Isso acontece em 1865, depois da Argentina negar a permissão para a passagem das tropas paraguaias pelo seu território. Os paraguaios eles estavam tentando chegar no Uruguai e eles pediram essa autorização para os argentinos para passar pelo seu território. Os argentinos não deram e esses eventos todos levaram então à formação da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Vamos falar da guerra então, gente. E eu vou dividir a guerra em 3 fases. A primeira fase começa com a ofensiva
do Paraguai. Depois vem a contraofensiva da Tríplice Aliança, né? Brasil, Argentina e Uruguai. E, por fim, a caça ao Solano Lopes. Deixa eu fazer uma observação importante aqui, porque a gente historicamente conhece e sabe que a guerra foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança é composta por esses três países, né? Brasil, Argentina e Uruguai. Só que, na realidade, na prática, quem enviou mais soldados, mais recursos, quem realmente participou ativamente da guerra foi o Brasil. Dá para a gente quase dizer que essa era uma guerra entre o Brasil e o Paraguai. Claro, Argentina e Uruguai estavam na guerra, mas um apoio muito mais moral do que efetivo, com soldados, com o custo da guerra. Por isso que essa guerra é importante para a geopolítica do Brasil, por isso que ela é uma guerra historicamente importante e para a América do Sul como um todo. Ela trata geopoliticamente desse espaço, né, de novo, mas ela é uma guerra maior e o Brasil participa dela mais efetivamente. Então vamos à primeira fase, e eu falei para vocês que a primeira fase é a ofensiva paraguaia. E ela começa em 64, 65. Primeiro vem a invasão da província do Mato Grosso, que nos dias de hoje seria o Mato Grosso do Sul, gente. Não é, a província estava dividida de uma outra forma naquela época. E o Paraguai faz uma ofensiva rápida e muito bem sucedida, conquistando cidades como Corumbá e Coxim. E o Brasil oferece pouca resistência. As tropas brasileiras estavam muito dispersas na região. Os ataques paraguaios são rápidos e muito eficazes e eles conseguem conquistar uma boa parte da província do Mato Grosso. São muito bem sucedidos nesse primeiro momento, nesse primeiro movimento. O segundo avanço paraguaio vem em abril de 1865 e aí ele não é mais sobre o território brasileiro, mas sim sobre a Argentina. Lembra que eu expliquei para vocês que eles pedem a permissão e eles vão atacar a região de Corrientes, né? E ali os argentinos são bem mais sucedidos que os brasileiros e é uma parte da guerra que eles realmente participam ativamente. O Paraguai tem dificuldades logísticas para conseguir penetrar no território argentino e os argentinos conseguem conter. Aí esse segundo movimento paraguaio já não é tão bem sucedido. O Paraguai consegue, apesar de não terem sido tão bem sucedidos, por que eu falo isso? Porque eles queriam chegar no Uruguai, eles não conseguem nem conquistar a província inteira argentina, mas eles conseguem conquistar até a capital da província. Então, alguma vitória eles obtêm, mas não chegam no seu objetivo final, que era alcançar o Uruguai. No dia 11 de junho de 65, nós vamos ter a Batalha de Riachuelo. Riachuelo é um afluente do rio Paraná e essa é uma das batalhas mais importantes da guerra, uma batalha naval que acontece dentro do rio, né? Os navios do Paraguai tentam surpreender a esquadra brasileira, que responde de uma forma muito efetiva e destrói, uma vitória excepcional do Brasil, que passa então a ter o controle dos rios e com isso as linhas de suprimento paraguaias são todas comprometidas, seja para suas tropas que estão no Mato Grosso, seja para as outras que estão na Argentina. O controle e o sucesso que a Marinha Brasileira vai exercer depois dessa batalha faz muita diferença para a guerra. Ou seja, essa batalha ela vira o jogo e faz a gente encerrar a primeira fase da guerra, que é a fase da ofensiva do Paraguai, para a gente começar a contraofensiva da Tríplice Aliança, que vai levar esses três países, Brasil, Argentina e Uruguai, para entrarem dentro do território do Paraguai. É essa fase que eu vou explicar para vocês agora. Uma das primeiras batalhas mais relevantes dessa fase da contraofensiva da Tríplice Aliança é a de Estero Belaco. Ela acontece 2 de maio de 1866. E nela, né, a Tríplice Aliança já está avançando dentro do território paraguaio e um general do Paraguai decide atacar o acampamento dessas tropas. Eles já tinham avançado, estavam ali acampados, e ele decide fazer um ataque surpresa.
Ele é bem sucedido, esse ataque inicialmente, consegue, enfim, né, matar vários soldados da Tríplice Aliança, mas ele não se dá por satisfeito, o general paraguaio, e decide continuar a ofensiva quando ele vai se deparar com um acampamento ainda maior, com muito mais soldados, e no final ele é forçado a recuar em desordem, quando ele tinha uma posição de vantagem, que ele poderia ter conquistado aquela pequena vitória, recuar ordenadamente, consolidar os seus ganhos. Ele não aceita, quer ganhar mais, e essa batalha acaba sendo uma grande derrota para o Paraguai. Ele perde mais de 2.000 soldados somente nessa batalha. A próxima batalha ela vai acontecer no dia 24 de maio, né? A que eu descrevi anteriormente foi no dia 2. E essa agora é a Batalha de Tuiuti. E ela é a maior batalha campal da história da América do Sul. De um lado, você tinha 33.000 soldados da Aliança contra 24.000 paraguaios. Vão morrer 6.000 paraguaios e mais de 4.000 da Aliança. No final, os paraguaios perdem, eles tentam um ataque surpresa e as forças da Aliança são capazes de avançar e se recuperar. E essa batalha ela é muito mortífera, né? Muito sangrenta, as baixas são muito grandes e elas vão quebrar, inclusive, o ímpeto, o espírito dos paraguaios de continuar lutando e resistindo. A batalha aconteceu numa planície pantanosa e ela, na verdade, é um ponto de inflexão, né, de virada da guerra, porque o resultado, a derrota para os paraguaios mexe com muitas coisas na guerra, como eu expliquei. O próximo andamento da guerra, então, a Tríplice Aliança ela vai começar uma ofensiva, um ataque a fortalezas paraguaias. A primeira delas é contra Curuzu. E ali a Tríplice Aliança é bem sucedida, captura, conquista esse forte e abre espaço para avançar em direção a Curupaiti, que é uma das batalhas mais sangrentas da guerra inteira. Para vocês terem uma ideia, vão morrer 8.000 homens do lado da Aliança. Os paraguaios eles perdem por volta de 1.000 soldados, não é tanto assim. As baixas do lado paraguaio são muito baixas comparado com o lado da Aliança. Eles conseguem resistir na sua fortaleza, é uma derrota para a Tríplice Aliança. Isso faz eles repensarem a estratégia naquele momento. Essa situação toda ela vai culminar na Batalha de Humaitá. E essa é em julho de 1867. E essa é a fortaleza mais poderosa, mais impenetrável, mais resistente do Paraguai. O cerco a ela acontece e dura mais de um ano. E é um cerco por terra e por água, para tentar estrangular, tirar os mantimentos. E depois de esse tempo todo, a Tríplice Aliança consegue finalmente capturar e derrotar os paraguaios ali. Essa vitória é de extrema importância. O Paraguai nesse momento já está quase que totalmente colapsado. É uma consolidação da vitória. Essa batalha também marca a unificação das tropas da Tríplice Aliança sob o comando do Duque de Caxias. E essa é uma outra transformação. Importante lembrar que esse forte estava localizado próximo ao Rio Paraguai. Então, ele também tinha uma posição estratégica. Nós chegamos agora, então, na terceira fase da guerra, né, que eu tinha explicado para vocês. Essa é a ofensiva final e a caça ao Solano Lopes. Nessa fase, nós vamos ter uma sequência de vitórias da Tríplice Aliança, todas comandadas pelo Duque de Caxias. Ele é brilhante nas suas estratégias. E nós temos uma campanha da Dezembrada, que ela acontece em dezembro de 1868. E é uma sequência de vitórias do Duque de Caxias, enfim, muito bem sucedidas. Isso consolida completamente a posição da Tríplice Aliança. Outra sequência de batalhas são as de Lomas Valentinas. E ali o Solano vai recuando, tem os últimos posições, as últimas fortalezas para ele se resguardar.
mas ele vai sendo derrotado uma atrás da outra e nessas batalhas abre-se caminho para que se conquiste a capital do Paraguai, Assunção. Chegamos então a uma das últimas batalhas, a Batalha de Piribebui, que é uma cidade no Paraguai e ali tem último foco de resistência organizada e formal do Paraguai acontece naquele momento. O Brasil, as tropas já cercaram e vão capturar a cidade e o Dom Pedro, que estava acompanhando, inclusive ele se muda, né, para estar próximo à guerra, as tropas do Paraguai elas tentam se render, mas ele não aceita a rendição e ele diz não, nós vamos até o fim porque nós precisamos, Dom Pedro diz isso, precisamos matar o Solano Lopes. E aí capturam mais feridos, mais mortos do lado do Paraguai, para então chegarmos na última batalha de resistência do Solano Lopes, que é a Batalha de Cerro Corá. Ele é ferido no cerco, não se rende até que ele é morto e com a sua morte acaba a Guerra do Paraguai, um dos conflitos, o maior conflito da América do Sul e um dos conflitos mais devastadores da região, com certeza. Eu quero destacar duas figuras importantes dessa guerra, né? A primeira, obviamente, é o Solano Lopes, que era um cara ambicioso, determinado, obstinado, incansável, mas levou o país à destruição e à ruína total. No final, as suas estratégias foram fracassadas, a sua ambição desmedida também. Mas ele era uma figura assim, audaciosa e combativo, enfim, ele era muito ambicioso, então ele queria criar esse grande Paraguai. Do lado de cá, nós tínhamos o Duque de Caxias, que foi alguém muito bem sucedido, principalmente na fase, né, do contra-ataque da Tríplice Aliança, a capacidade dele ter unificado as tropas, e ele combinou uma astúcia militar com uma capacidade diplomática. Ele é uma das figuras muito relevantes desse confronto. Vamos ao desfecho dessa guerra, gente. E, assim, o conflito já ficou claro, e vocês já devem ter ouvido falar disso muitas vezes, foi devastador para o Paraguai, né? O Paraguai vai perder mais de 300 mil pessoas, uma população de 525 mil. Então, vocês imaginam que é mais da metade da população. E o número de homens, né, mortos é muito grande. Você tem uma proporção de população, assim, em cidades que você tinha 25 mulheres para um homem. Esse é o desequilíbrio causado pela guerra. Do lado do Brasil, nós vamos ter uma perda de 50 mil soldados, a Argentina quase 20 mil e o Uruguai por volta de 6 mil. Como eu expliquei para vocês, a participação do Brasil é muito mais efetiva nos combates e na condução da guerra. Em termos de território, o Paraguai vai perder territórios para o Brasil e para a Argentina. Vai ficar um país enfraquecido, humilhado e com uma população pequena e fragilizada. E sem territórios também, com perda de territórios. Então, vocês imaginam como que isso altera geopoliticamente essa região e a história do Paraguai dali para frente. Um outro ponto importante da conclusão aqui, né, sobre a guerra, eu comentei com vocês que a Argentina embarca nesse conflito com o objetivo disso ajudar a unificar o país e dá certo para os argentinos. Eles conseguem se unificar pós essa guerra. O Uruguai também, que tem aquela divisão que eu tenho explicado para vocês nas últimas aulas entre os blancos e os colorados, também ela é, diríamos que, erradicada, né, nesse momento. Os colorados saem vitoriosos, então também sai um contexto diferente para o Uruguai. E por fim, então, o Brasil. E os impactos no Brasil são imensos. Essa guerra, apesar do Brasil ter vencido, gente, ela tem um efeito muito grande no desenrolar da nossa história. Duas das grandes instituições que nós tínhamos nesse momento no país
era o império com a monarquia e o outro era a instituição da escravidão, né? O quanto que aquilo movimentava a economia, enfim, todas essas duas coisas amarradas. A existência da guerra, ela traz para o jogo da política, para o jogo social, outras forças. Os militares agora se tornam figuras relevantes. Venceram uma guerra, estavam equipados, voltaram como heróis e boa parte desses heróis eram negros, porque quem lutou eram os negros. Só que eles voltavam como heróis e, ao mesmo tempo, o resto dos outros negros estavam escravizados. Então, isso começa a abalar as estruturas da escravidão, né? A guerra faz isso, e também o poder do Dom Pedro, que começa a ficar muito preocupado e com medo dos militares. E, eventualmente, ele vai perder o poder para os militares. A proclamação da República vai vir deste movimento. Então, essa guerra externa ela tem consequências profundas para a formação do Brasil, para a geopolítica do Brasil e para os próximos capítulos e aulas do que nós vamos conversar aqui, dos outros imperativos também, porque nós temos essa grande transformação no Brasil, Brasil Império, proclamação da República e o fim da escravidão.